Olá, graça e paz. Aqui quem fala é Luiz Kesserling. Quero te convidar para o devocional de hoje. O título é Alimentando uma Multidão. Esse texto está em João, capítulo 6, versos de 1 a 13. Também está relatado em Mateus 14, Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 9. Então a mensagem de Deus nessa passagem para você. Já deixa seu like, se inscreva no canal, tá certo? Te convido a fazer essa meditação na palavra hoje comigo. João capítulo 6, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Aqui nós temos Jesus indo para outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago, não é? Que está aí no contexto dessa palavra. Ele é chamado de mar porque ele é muito grande, ele é muito extenso, é um lago muito extenso, e ele sofre uma interferência do vento e forma ondas. Então, é chamado de mar na Bíblia, mas na verdade é um grande lago. E uma grande multidão seguia Jesus. Jesus sempre foi seguido por uma grande multidão, por conta dos milagres, por conta dos sinais que ele fazia, não é? Verso 3, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo a festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fiz essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aqui eu quero meditar com você nesse versículo. 200 denários significaria 200 dias de trabalho. Para ter 200 denários, você teria que ter 200 dias de trabalho. E Filipe está dizendo que essa multidão que está seguindo ele, 200 dias de trabalho não daria para alimentar toda essa multidão, para comprar pão para toda essa multidão. Olha o tamanho, olha a situação onde Jesus está pondo à prova Filipe. Filipe já foi para o lado do dinheiro. É necessário muito dinheiro para que possa alimentar todo esse povo. Então no verso 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha aqui, André, irmão de Simão Pedro, está falando. Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Não é? André está assim, diante aí do mestre, está colocando assim: temos 5 pães e 2 peixes. O que dá para fazer com isso? No mundo real não dá para fazer nada. No mundo carnal, não faço nada com 5 pães e 2 peixinhos. Em relação que eu tenho 5.000 pessoas, fora, a Bíblia só contou crianças, a Bíblia só contou homens, não contou crianças e mulheres, porque a Bíblia só conta homens nessa passagem. Então 5 para 5.000 já são 1.000 vezes, não é? Então, André está... Temos isso aqui, Senhor, é o que se dispôs aqui. Eu não acredito que nessa multidão só tinha 5 pães e 2 peixes. Eu creio que nessa multidão só esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes se propôs a ser sincero e a dizer: eu tenho 5 pães e 2 peixes para dividir. Essa é a minha contribuição, é tudo que eu tenho. Eu contribuo com tudo que eu tenho para que
todos imaginando, talvez, né, imaginando que todos teriam 5 pães ou peixe ou não sei, algo mais para agregar e compartilhar um com os outros. Mas a Bíblia relata que só esse rapaz, e é João que relata isso, que só esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes, e ele abre, né, ele se abre e entrega os 5 pães e 2 peixes que ele tem. Sem reservas, ele entrega. Então disse Jesus no verso 10, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Se você pôr que cada homem tinha um filho junto, nós temos 10.000 homens, 10.000 pessoas. Se nós tivermos aí de 5.000 homens, 2.500 mulheres, seriam 12.500 pessoas. Então é um número muito grande de pessoas para quem chegou agora na mão com 5 pães e 2 peixes, não é? E agora eu pulo para Marcos 6, capítulo 41, na versão corrigida, porque ela me traz uma versão onde me deu uma reflexão muito boa. E é a continuação, não é? E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E então Jesus está com os 5 pães e os 2 peixes, levanta os olhos aos céus, dá graça, abençoa e parte os pães, não é? E dá aos seus discípulos. E repartiu os 2 peixes. É interessante que quando nós buscamos no dicionário, o que é partir, não é? É quando você tem algo inteiro e você corta no meio. Então você tem 2 partes. E repartir quer dizer que depois que você partiu e tem 2 partes, agora você reparte. Então você agora tem 4 partes. E eu acho muito feliz essa tradução quando diz que a multiplicação dos pães e os peixes. Por quê? Porque se nós formos para a regra da matemática e dizer assim que eu preciso de uma multiplicação, eu tenho um pão inteiro. Um pão vezes um pão inteiro, você tem um pão igual a um pão. Então, se você cortar agora um pão no meio, eu tenho 2 pedaços. Então, se você multiplicar 2 pedaços vezes 2 pedaços, eu tenho 4. Agora, 4 pedaços vezes 4, 16. E assim vai a multiplicação. E assim também aconteceu com os peixes. Então, isso eu acho muito feliz, essa tradução, porque ela reflete, são uma sequência de milagres nessa passagem. A primeira sequência é essa, o partir. Por quê? Porque Jesus nos ensina a partir, a dividir as coisas. Partir, dividir ao meio. João Batista já vinha com a mensagem, se tem 2 túnicas, dê uma ao seu irmão. Então, Jesus vem na mesma linha, João Batista é o seu precursor. Jesus vem na mesma linha, não vem tirando nenhuma palavra de João. E então, repartiu os 2 peixes por todos, e pôs os pães, não é, diante deles, os seus discípulos. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então, olha como é que foi. 5 pães e 2 peixes entregues na mão de Jesus. Alimentou toda essa multidão. Eu vejo aqui acontecendo uma sequência de milagres. A primeira sequência de milagre acontece no partir. Porque você não dá algo inteiro, você dá dividido, você divide o que você tem. Então, se você tem pouco, não despreze o pouco que você tem. Porque na mão de Jesus, ele multiplica. E o pão, na palavra, ele é Jesus. Jesus é o pão da vida. E como que eu multiplico o pão da vida? Através da palavra de Deus. Então, se você tem palavra de Deus, multiplique. Não guarde com você.
Por quê? Alimentará uma grande multidão, porque a palavra de Deus diz também que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda sequência de milagres é que quando você parte, há uma multiplicação em números, sim, acontece ela. Porém, eu te convido a você pôr essa palavra em prova e quando você for comer algo à sua mesa, algum pão, algo que dê para você dividir, experimente a palavra um dia. Pegue esse pão e corte ao meio e coloque na mesa. Eu creio que você vai ter uma experiência. Você vai ver que aquela quantidade de pão que dava, agora vai sobrar. Porque quando você reparte, acontece um outro milagre, que é um outro milagre onde você vai se saciar. Você vai ficar satisfeito. Você vai notar que antes você comia 2 pão, agora você vai comer no máximo 1,5. Por quê? Porque eles estão partidos. Acontece um milagre agora dentro de você. Ele vai saciar você com menos. Por quê? Porque essa multidão está alimentando da palavra. Nem só de pão vive o homem. Então não é só esse pão, não é esse pão, comida, mas também o pão da vida, Jesus. Jesus é a palavra viva. Então, com a palavra e a comida, você vai notar que você fica satisfeito com menos. E você fica satisfeito e fica feliz. Você fica completo. Então, essa é uma mensagem que eu tenho para você. Divida o pouco que você tem. O teu pão, a palavra de Deus. Não considere que você tem pouco. Às vezes o pouco que você tem é exatamente o que aquela pessoa que está do seu lado precisa. Eu quero deixar aqui para você uma mensagem de Deus também e te dizer que Jesus te ama. Independente do que você faz ou tenha feito na sua vida, Jesus te ama. Venha para Jesus. Ele te aceita como está e vai trabalhar em você para você ser uma pessoa melhor. Você não vai continuar como você está. E você que estava nos caminhos do Senhor e se desviou, eu te convido a voltar para a igreja. Porque o filho pródigo, a primeira vez que ele saiu de casa, ele estava na casa do pai. Quando ele saiu, ele conhecia o caminho para voltar. Então o pai sabe que você sabe o caminho da igreja, sabe o caminho para voltar. Mesmo sem vontade, mesmo em situação difícil, mesmo em situação vergonhosa, você precisa voltar, porque você não é feliz longe da casa do Pai. No teu coração existe um espaço que só Deus preenche, só Deus pode deixar você completo. Existe algo dentro de você vazio, porque esse espaço é de Deus. Ninguém mais pode preencher esse espaço. Nem dinheiro, nem carro, nem família, ninguém. Porque no seu coração existe um espaço para cada coisa. Para a esposa, para filhos, para bens materiais. E o espaço de Deus é o que deixa a gente sem saber o que falta para você. Por que eu tenho e não fico satisfeito? Por que eu tenho e não sou feliz, não sou completo? Porque esse espaço de Deus está vazio em você. E é só Deus que vai te dar esse completo, certo? Eu te convido para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo. Lendo e entendendo a Bíblia, esse é o canal. Amém? Graça e paz. Que Deus te dê um bom dia, te dê uma noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Fique com Deus, Deus te abençoe. Amém?